Olá pessoal, hoje vamos refutar dois vídeos do Jack Criacionista. Aqueles que podem ter esquecido, esse é o sujeitinho que gosta de espalhar ofensas, ameaças e besteirol que eu refutei numa série passada, onde ele dizia que destruiria a teoria da evolução. Resumindo, ele não conseguiu. Dessa vez, a refutação será dos vídeos chamados Firula e Somos Todos Macacos? Cientista de verdade deste Pirula. Só para deixar claro, o erro no título do segundo vídeo é do próprio Jack. Eu apenas reproduzi exatamente como ele colocou. O primeiro vídeo, chamado Firula, já deve estar passando em loop num dos cantos da tela e ele vai continuar enquanto eu vou fazendo as refutações. O motivo da remoção do som do vídeo em loop que refuto agora é que este criacionista está usando um material cujos direitos não lhe pertencem. Mas uso de propriedade intelectual alheia sem autorização é algo frequente nos vídeos desse criacionista. Quanto à argumentação apresentada, o que temos é pura e simplesmente a falácia conhecida como argumentum ad hominem, também chamada de argumento contra a pessoa. Nesse caso, principalmente ao já mencionado Pirula. Como o Jack não tem argumentação sólida e muito menos evidências na qual basear sua tentativa de refutação, este precisa apelar para ataques baixos ao interlocutor. Esse tipo de tática apenas prova o quão frágil e fútil são as alegações criacionistas. O objetivo desse vídeo era claramente tentar provocar uma reação nos alvos dos insultos, e dessa forma conseguir a promoção do seu canal quando Pirula e outros respondessem. Mas estes possuem canais com um número de inscritos muito maior. Com esse tipo de tática, ele esperava ganhar pela ausência de resposta, dando a impressão de legitimidade ao criacionismo, ou como já mencionei agora há pouco, com ganho de visualização, e também com os vieses cognitivos que explicarei mais à frente. A variável inesperada nesse caso é este youtuber iniciante que vos fala. Eu posso refutar tranquilamente os vídeos dele sem gerar ganhos de visualização significativos ao mesmo. Tudo que pode ser visto aqui nesse vídeo em loop não é obra desse criacionista. O que ele fez foi apenas baixar o vídeo Rap do Pirula de outro canal e apresentar como seu. Isso não apenas é antiético, como é ilegal, pois viola os direitos autorais do criador do vídeo original, que nesse caso também apresenta argumentum ad hominem. Dependendo do canal, se for monetizado, pode ainda acarretar em prejuízo financeiro ao autor original. Vale lembrar que qualquer criador de conteúdo que tenha sido lesado dessa forma pode denunciar tal ato ao YouTube, que irá tomar as devidas providências. E se tal criador desejar, pode também tomar ações legais contra o infrator. Nesse caso, a penalidade pode chegar a 4 anos de detenção e multa, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 184 do Código Penal. É praticamente um caso digno de pena quando a argumentação de uma pessoa se limita ao apresentar. Quanto à confiabilidade da Wikipedia, que ele ataca no vídeo, esta pode ser confiável ou não dependendo das fontes de informação apresentadas nas referências de cada página. E a própria Wikipedia apresenta um alerta no topo se a informação for incompleta ou conter erros. A Wikipedia, se usada corretamente, é uma fonte de informação inicial muito boa, pois a partir dela você pode se aprofundar no assunto que deseja por meio das referências citadas. O segundo vídeo é um trecho que foi retirado do programa Expressão, exibido pela TV Jornal de Limeira, pelo próprio Jack Criacionista, ou seja, fica subentendido pelo título que este trecho, segundo Jack, deveria ser a prova definitiva que destruiria o Pirula. Vamos ao trecho. Bom, eu quero fazer uma pergunta, até peço perdão pela simplicidade dela. Mas eu tenho algum parentesco com os chimpanzés? Siddhartha, eu não sei o que você acha, mas os dados científicos... Eu acho que não. Você acha que não, né? Mas os dados científicos que a gente deve obedecer como cientista apontam, dizem que absolutamente não. Não há nenhuma possibilidade do ser humano ter uma ancestralidade símia comum com os chimpanzés. Talvez os nossos ouvintes estejam espantados com isso, né? Você lê todos os dias
na Isto É, na Super Interessante. Você vê o Fantástico, as reportagens com cientistas, dizem que está mais provado do que a gravidade, né? De que nós somos primos dos chimpanzés, ou que os chimpas seriam os nossos manos, né? Mas quando a gente vai avaliar os dados científicos, a gente verifica que isso é muito mais boato do que fato. E teriam que encontrar um ancestral e calhou de ser os chimpanzés, porque talvez seja mais parecido com a gente. Eu não acho, eu não vejo nenhuma semelhança, mas alguma coisa morfológica. Mas a gente vai ver os dados científicos, Siddhartha, a gente vai ver o nosso código genético, ele é 33% diferente dos chimpanzés. Eles dizem que é 2,3, mas não é 33. Os dados mais recentes mostram isso. Nós somos 80% diferentes em termos de proteínas. O cromossomo Y dos chimpanzés, aquele dos machos, né, dos homens, que define as características dos machos, o que acontece? Em relação aos chimpanzés e os humanos, sequenciaram recentemente, são 100% diferente. Eles são tão contrastantes que falaram, é tudo diferente. Nós temos a possibilidade de ter evoluído quando nós temos um cromossomo inteiro totalmente diferente de forma alguma. As formas transicionais, aqueles elos perdidos que eles encontram, o homem de Piltdown, Neandertal e tantos outros elos perdidos, o que o tempo mostrou? Aquilo lá ou foi uma fraude, juntaram ossos, ou foi um grande engano. A ancestralidade símia comum é derrubada pelo registro fóssil. As formas transicionais simplesmente não estão lá. Então, olha, diferente em proteína, diferente em código genético, a ancestralidade comum simplesmente foi refutada pelos dados científicos. Tanto que, de vez em quando, aparecem outras teorias. Alguns dizem, olha, a gente é muito mais parecido com os porcos do que com os chimpanzés. E aí, outro dia, surgiu uma teoria de que, na realidade, nós somos reprodutos do cruzamento de um ancestral símio com uma porca. Olha só, que coisa, né? Foi um absurdo isso. Porque há um desespero geral para tentar se encontrar esse ancestral dos humanos. Mas os dados simplesmente refutam qualquer possibilidade da gente ter uma ancestralidade símia com os chimpanzés. E é interessante, Santiago, você deve se lembrar, há algum tempo houve uma ofensa racial a um jogador de futebol, né? E nas redes sociais todos colocavam, somos todos macacos, quer dizer, somos macacos... Daniel Alves. Coisa nenhuma, né? Somos macacos, coisa nenhuma. No segundo vídeo, é alegado que a teoria da evolução é falsa. E tudo que é apresentado para suportar essas alegações são falácias. Mais uma vez, evidência que é bom, não recebemos nenhuma. Vamos agora destacar cada uma das falácias. Apelo à emoção, também chamado de argumentum ad passionis, onde se apela para a emoção dos ouvintes como forma de validar o argumento. Temos vários exemplos disso nesse vídeo, por parte do entrevistador no início, que insere seu desgosto pessoal, e do próprio Eberlin, mais à frente, mencionando sobre porcos. Argumento da autoridade anônima. É mencionado o termo cientistas, mas esses propositadamente não são identificados. Reductio ad absurdum, redução ao absurdo, na qual o Eberlin apresenta a alegação do parentesco entre humanos e porcos ser mais próximo que com os demais primatas, para validar a sua alegação de que a teoria da evolução seria falsa. Argumento da autoridade. O entrevistado, Marcos Eberlin, espera que as pessoas que assistem aceitem sua argumentação apenas com base em sua titulação, sem que este precise mostrar evidências que suportem tais alegações, demonstrando assim sua desonestidade intelectual, uma vez que este, devido à sua formação, tem plena consciência do ônus da prova. Este também tem plena consciência de que se tivesse qualquer prova de que a teoria da evolução estivesse errada, poderia simplesmente apresentar uma pesquisa a respeito e dessa forma derrubar a teoria da evolução, o que lhe geraria renome mundial e garantiria que o nome dele entrasse para a história, como foi o caso de Einstein, que revolucionou a física com suas teorias da relatividade.
Um prêmio Nobel, nesse caso, seria praticamente garantido. Falácia da invenção de fatos, que consiste em fornecer informações imprecisas e ou inventadas. Não, caro Jack Eberlin, o chimpanzé ou qualquer outro macaco existente atualmente não é nosso ancestral. Temos um ancestral em comum. E deixo na descrição algumas fontes demonstrando sua desonestidade intelectual. Deixo uma matéria da G1 falando sobre um estudo de comparação da genética humana com outros primatas. Essa reportagem está em português e foi baseada em um artigo publicado pela Nature em julho de 2012. O artigo da Nature também está na descrição em inglês. Deixo também alguns links de vídeos de diversos biólogos que divulgam ciência no YouTube explicando a teoria da evolução. Dentre estes, o próprio Pirula, que foi vítima de um argumento ad hominem que também estou refutando hoje. Mas, caro criacionista, não precisa aceitar nada de forma dogmática. Se estudar a respeito, procurar profissionais da área, visitar museus de história natural, irá poder ver as evidências em primeira mão. Basta abandonar seu viés de confirmação. O registro fóssil não refuta a teoria da evolução. Muito pelo contrário, é apenas uma das muitas provas que confirmam a mesma. Junto com a genética, geologia e diversos outros saberes científicos. Mas como já mencionei, as informações apresentadas pelo Eberlin são falsas e inventadas. Logo, nenhuma fonte para as mesmas é fornecida. Mas agora, por um momento, vamos fazer de conta que a alegação do Eberlin é plausível. Ainda assim, ele precisaria apresentar a evidência para ser levado a sério. Quanto à alegação feita por ele sobre os porcos, não deveria ser surpresa para ninguém o fato de, mais uma vez, nenhuma evidência ser apresentada, pois trata-se de outra mentira. Não é só de falácias e dogma religioso que se forma um repertório criacionista. Eles contam também com os chamados vieses cognitivos. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de destacar que, mais uma vez, temos aqui o uso ilegal da propriedade intelectual de outra pessoa por parte desse criacionista. Entramos agora na minha área de conhecimento, a psicologia, com o tema viés cognitivo. Um viés cognitivo é um padrão de distorção de julgamento que pode ocorrer em determinadas situações, levando à falha de percepção, julgamento inacurado e interpretação ilógica do conteúdo avaliado, seja esse conteúdo um argumento, uma situação e etc. Existem diversos tipos de vieses cognitivos. Dentre os vieses cognitivos apresentados aqui, encontramos os seguintes: cascata de disponibilidade, processo de autorreforço no qual uma crença coletiva ganha mais e mais plausibilidade por meio da crescente repetição do argumento em meios públicos. Viés de confirmação, tendência do ser humano de preferir informações que confirmem suas crenças ou hipóteses, independentemente de serem ou não verdadeiras. O efeito Dunning-Kruger, fenômeno pelo qual indivíduos que possuem pouco conhecimento em uma determinada área acreditam saber mais que especialistas no assunto. Conclusão: se este sujeito tivesse qualquer prova de suas alegações, não precisaria se rebaixar a esse nível. O que temos aqui é um sujeito que demonstra que suas únicas argumentações são ódio, mentiras e fanatismo. E temos também múltiplas violações de direitos autorais. Não seria a primeira vez que esse criacionista receberia um strike do YouTube. Afinal, eu mesmo já denunciei ele por violações de direitos autorais, tanto no YouTube quanto no Facebook, fazendo com que o vídeo onde ele usou minha propriedade intelectual para me atacar fosse derrubado. Eu não tive nenhum transtorno e ele recebeu um strike. A justiça pode ser doce. Quanto ao uso de marcas registradas, eu nem parei para contar quantas foram. Ou seja, se duas das pessoas ou marcas envolvidas nesses vídeos do Jack decidirem denunciar ao YouTube, o canal do Jack seria derrubado permanentemente, sem falar em possivelmente
alguns anos de detenção e multa, porque empresas geralmente não gostam de sua propriedade intelectual sendo usada sem autorização. Gostaria de alertar a todos que assistem que apenas os criadores ou alguém com autorização destes pode fazer as denúncias ao YouTube. Então, se você é um fã de algum desses YouTubers, alerte os mesmos. Não tente fazer nada por si mesmo. A ironia de um fundamentalista fanático como esse violar uma das regras fundamentais da religião dele para defender a mesma simplesmente não tem preço. Agora deixo com vocês 2 frases dirigidas a todos e mensagens dirigidas ao Pirula e outros youtubers mencionados no vídeo Firula, e também ao próprio criacionista Jack. O que pode ser afirmado sem evidências, pode ser rejeitado sem evidências. Christopher Hitchens. Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Carl Sagan. Ao Pirula, caso algum dia assista esse vídeo, deixo apenas mais uma confirmação de que o seu trabalho de divulgação de ciência é apreciado e produz resultados. E como já deve saber, o motivo de pessoas como esse sujeito lhe atacarem é prova indiscutível de que o que você faz está realmente conseguindo produzir resultados. Você está realmente divulgando ciência. O mesmo se aplica a todos os youtubers mencionados no primeiro vídeo, chamado Firula. Então continuem com seus canais. E Jack, caso esteja assistindo, você tem toda a liberdade de tentar atacar minha pessoa como já fez antes. Mas minha resposta será a mesma, e você já sabe muito bem qual foi o resultado. Mais uma coisa, divirta-se com a espada de Damocles que você mesmo colocou pendendo sobre sua cabeça. Deixem seus joinhas, compartilhem, inscrevam-se no canal e na página de Facebook para manterem-se atualizados. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Vida longa e próspera!